Uma palavra hoje que não é uma palavra normal. Não, mas não é mesmo. Essa não é uma palavra que eu costumo ministrar, mas eu tenho aprendido a ser uma mulher obediente à voz de Deus e não estou fadada a um tipo, eu quero simplesmente obedecer ao Senhor. E eu sempre tive um problema com essa palavra que eu vou ministrar. Eu sempre fugi disso, porque eu tinha muito medo que isso me afastasse de Deus. E a palavra que eu venho trazer hoje é como ser uma mulher de sucesso. Por que eu quero trazer essa palavra hoje? Porque todas nós somos muito bem treinadas a passar pelas dificuldades. Muitas de nós, inclusive, quando a gente vai olhar para as escrituras e quando a gente passa por situações difíceis, nós temos muitas palavras que nos ajudam a passar por momentos difíceis, né? Nós passamos agora um momento difícil com o Telmo. O Telmo descobriu um melanoma nas costas e a gente, graças a Deus, ele está curado. A segunda biópsia veio, gente, margens livres, totalmente curado, graças a Deus. Deus é muito bom, muito fiel. E só continua manhoso, como você já sabe, mas tudo bem. Quem estava na live hoje do Casa de Isabel, levanta a mão. Estão rindo até agora. Contei algumas coisas para elas. E eu sempre eu sempre entendi que nós íamos passar por momentos difíceis. Inclusive, eu fui muito bem preparada para não ter dinheiro. Eu fui muito bem preparada para ser criativa na cozinha. Eu fui muito bem preparada para entender e nem ficar triste com os momentos difíceis. Gente, a minha geração, eu tenho 47 anos, pode não parecer. Eu tenho 47 anos, eu vou fazer 48 anos esse ano, estou beirando aos 50 anos. E a minha geração não era uma geração que se frustrava tão facilmente. A nossa geração, a minha, é muito resiliente. A gente passou pelo biotônico Fontoura e não morreu. A gente passou pelaquela bala mortal, soft, metiolate. Então a nossa geração, a minha geração, é uma geração resiliente. Entende? Então eu também aprendi, sempre ouvi muita ministração, falando para você o que fazer nos dias difíceis. Só que eu descobri que nós não estamos preparadas para enfrentar o sucesso e tem pouca palavra que nos ensina a desfrutar com sabedoria dos tempos de fartura de Deus. Nós temos dificuldade de, inclusive, lidar com o tempo bom. E aí, nós vamos parar para pensar, você talvez está parando para pensar e já está lembrando de várias pessoas que você conhece que eram maravilhosas no tempo da escassez. Mas que quando elas passaram pelo tempo de serem estabelecidas ou de Deus abençoá-las, elas, seja de que forma for, elas mudaram. Muitas delas perderam a família, perderam o casamento, não é assim? Destruíram sua própria vida e tiveram que voltar a estaca zero porque não souberam lidar com o sucesso. Não souberam lidar com o momento de fartura. Então, eu até acredito, gente, que Deus tem muitos momentos, eu sempre falo isso, que o que Deus tem preparado para nós já está pronto. Deus não está lá atrasado, fazendo coisas. Eu acredito que Deus está esperando nós termos estrutura para receber o que Ele tem. O que falta para nós é estrutura muitas vezes emocional, física e espiritual para desfrutar do que Deus tem. É por isso que quem se adianta, quem avança, governa. Por exemplo, hoje eu tenho esse entendimento, então eu vou pôr em prática esse entendimento. Daqui a alguns anos eu vou ser uma avó. A minha próxima estação é ser avó. Essa é a minha próxima estação. Eu sou uma mulher hoje madura, adulta, tenho uma filha casada, uma filha ainda em casa de 10 anos, sou casada, vai fazer 25 anos esse ano. Eu pouco me preparei para a mulher que sou hoje. Pela graça de Deus, Deus me construiu. Mas agora Ele me ensinou que eu posso me preparar para a minha próxima estação.
E eu quero estar preparada para que o Senhor possa derramar muitos netos, muitas bênçãos sobre a minha casa, sobre a minha vida. Eu não quero ser pega de surpresa na estação e nem ter estrutura para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Quem está entendendo? Entende isso? É sábio você se preparar. Por exemplo, tem mulher solteira aqui? Levanta a mão aí. Solteira. Solteira que quer casar. Tá assim, ó. A mão estava assim quando eu falei que quer casar. Aí eu também, se eu fosse solteira eu ia querer casar. Casar é muito bom, levanta a mão. Ó, eu te abençoo primeiro para Deus te dê um Boaz, um resgatador, um homem que transforme, que seja uma bênção na tua vida, amém? Mas o que você tem feito nesse tempo? O que você tem feito nesse tempo? Quem é você? Às vezes você fala, não entendo porque as pessoas não olham, não conversam comigo. Eu queria ter uma filmadora para filmar a tua cara entrando na igreja. Cara de poucos amigos. É simpática, não é? Entendeu? Só Deus, só o Senhor. Igual o Telmo um dia falou para mim, tá feliz? Eu falei, tô. Eu estava com uma cara, eles estão, avisa a tua cara. Mas a gente tem pouca palavra de como que lidar com o tempo do estabelecimento, o tempo que Deus estabelece algumas coisas na nossa vida, sabe? Por exemplo, a solteira, casei, e agora? Né? Tem mulheres, inclusive, querendo engravidar, quem sabe Deus está preparando a mãe primeiro, sabe? Deus está provendo isso. Então eu sempre falo, Senhor, eu quero que o Senhor derrame sobre mim, mas eu quero que o Senhor cuide da minha estrutura. Eu não quero pôr a perder o que o Senhor tem para a minha vida. Sabe por quê, gente? Vou falar uma coisa para vocês. Existem alguns vãos internos nossos. Eu já vi pessoas recebendo chamados lindos e se perdendo no meio do chamado. E eu já inclusive questionei o Senhor. Eu falei, Deus, por que algo tão lindo na mão dessa pessoa e um caráter tão distorcido? Um vão gigantesco. Tem uma cidade no Brasil, que eu não lembro o nome dela agora, está acontecendo, são erosões. E a terra está abrindo, engolindo vilas inteiras. Então o que foi construído está sendo o quê? Perdido. Porque existiam vãos internos que eles não sabiam que existiam. Quem está comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então Deus não vai colocar nada em cima de um terreno que não é fundamentado. Por isso tem coisas que você pergunta para Deus, Pai, quando que o Senhor vai fazer isso comigo? Ele falou, filha, eu também quero, mas não posso. Se eu te der dinheiro, talvez tu vai até deixar o teu marido. Deixa eu tomar uma água. É triste, mas é verdade. Sabia que em países onde as mulheres têm mais liberdade financeira e são mais, o divórcio é altíssimo. Então, Deus, Ele sabe o que faz. Olha, Deus numa casa, Ele sabe quem prospera. Ele sabe para quem Ele dá o cartão do banco. O Senhor sabe. Então, eu quero hoje trazer essa palavra, como lidar como ser uma mulher de sucesso aos olhos de Deus. Vocês estão comigo agora? Porque se eu tivesse sentada aí alguns anos atrás, eu ia falar, pastora coach, está amarrado em nome de Jesus. Mas eu quero primeiro definir sucesso. O que é sucesso? E a primeira definição de sucesso que eu trago não é um sucesso do mundo, um sucesso que a gente acha, né? Isso é sucesso, aquilo é sucesso. E ser uma mulher de sucesso, para mim, é ser uma mulher de sucesso aos olhos de Deus primeiro. Então, ser uma mulher de sucesso aos olhos de Deus não é medido por status. Cidade pequena tem muito assim, tu é filha de quem? Qual é o teu sobrenome? Né? Antigamente aqui em Criciúma era muito forte isso. Não é medida por fama, quantidade de seguidores. Aquela menina ali é de sucesso, tem não sei quantos mil seguidores nas redes sociais. Também não é medido por títulos que você carrega, quantidade de mestrado, faculdade você tem.
esse sucesso que o mundo diz que é sucesso e que tem pessoas esgotadas correndo atrás disso, inclusive sendo quem Deus nunca as chamou para ser, porque elas só querem agradar uma sociedade que também não está nem aí para elas. Esse tipo de sucesso não é o sucesso que eu estou falando hoje. Eu estou falando de um sucesso de ter uma vida alinhada à vontade de Deus, que reflete uma fé forte, um caráter firme e propósitos alinhados com aquilo que Deus quer. Para mim, o maior sucesso da minha vida é ser uma mulher alinhada ao propósito de Deus para a minha vida. E eu queria que você abrisse a Bíblia em 2 Reis 5. Ai, Jesus. E se prepare. Agora é a hora de colocar o cinto. 2 Reis 5. Que diz assim, já estou lendo, tá? 2 Reis 5, no capítulo 1. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, ele sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta e eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Até aqui. Eu queria falar um pouco sobre que Naamã era um homem de sucesso aos olhos das pessoas ao redor, por suas conquistas e por aquilo que ele carregava de títulos. O combo completo. Ele tinha títulos, ele tinha prestígio diante do rei da Síria, ele tinha vitórias. Então assim, não era só algo que não era, ele foi escolhido porque ele é amigo dele. Não, é que realmente ele era capaz, ele tinha capacidade. Então ele carregava tudo isso. Só que a Bíblia diz, que é tão clara, que diz assim: mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, ele sofria de lepra. Eu quero dizer para você que hoje Deus vai curar as nossas lepras aqui. Eu quero dizer que hoje Deus está abrindo a nossa farda, e Ele não vai nos curar superficialmente, Ele vai curar quem nós somos de verdade. Não importa quem você é aqui nessa igreja, o que você faz aqui, não importa quem eu sou, o que eu estou fazendo, não importa quem você é, que título você carrega, não importa. Hoje Deus não está olhando para a sua farda, para as suas divisas, para o que você tem. Ele está olhando para você, e Ele conhece você. E a primeira característica para mim de uma mulher de sucesso é que primeiro ela é uma mulher de Deus. Ela não é uma mulher que carrega o nome de mulher de Deus e por dentro ela é insensível e leprosa. E eu queria dizer uma coisa para vocês: aquilo que é bênção na nossa vida pode se transformar em maldição se a gente não souber lidar com ela. E eu já vou explicar. Eu quero ser vulnerável hoje aqui. Eu quero também tirar a minha farda aqui hoje, porque esse ministério que é uma bênção, que muitas pessoas vêm conhecer, vêm ver o social, que até eu e o Thelma a gente para e chora e pensa: Deus, o que lindo que o Senhor está fazendo aqui. Ele também, apesar de ser uma bênção, Ele é o maior inimigo das nossas vidas. Ele quer atolar minha agenda, Ele quer me afastar da minha família, Ele quer que eu fique magoada pelos comentários maldosos das pessoas que não me conhecem de longe e atiram flechas de longe, mas que machucam, que ferem. Esse ministério que é uma bênção, se eu não souber lidar com ele, ter sabedoria, o que Deus me entregou, eu posso me perder inclusive nos elogios das pessoas. Eu posso me medir e começar a olhar para mim com a visão que você tem. Ela é uma bênção, ela é maravilhosa, mas eu tenho muitas coisas para serem resolvidas e eu preciso de cura também na minha vida. Tem coisas que eu também não alcancei. Então isso que é bênção, se eu não souber lidar, se eu não souber segurar o que Ele me deu, pode destruir a minha fé.
E eu posso perder o meu relacionamento com Deus. E daqui a pouco chegar aqui na reunião de mulheres, ter uma roupa de pastora, ser uma mulher, roupa de uma mulher feliz, mas por dentro eu estar leprosa. Pode acontecer com qualquer um de nós. Mas uma mulher de sucesso, primeiro, ela é uma mulher que teme ao Senhor. E muitas vezes, gente, eu poderia hoje, aos olhos do mundo, ter muito mais sucesso. Eu poderia estar com o pé na estrada e eu ainda ia lavar a desculpa, ia dizer assim, ó, sabe o que é? Deus está me usando, as pessoas querem. Da minha família, beijo, Deus cuida de vocês. E seguir como muitas fizeram por um caminho e hoje colhem os frutos amargos de filhos que odeiam a igreja, que roubou o pai e a mãe deles. Não quero. Então, eu prefiro não cumprir um sucesso humano, momentâneo. Sabe por quê? As pessoas que hoje me acham uma bênção, às vezes numa postagem mentirosa, elas vão me achar uma maldição. E elas mudam de opinião rapidamente. A minha filha não, ela me ama e ela precisa de mim. Então, se eu não souber lidar, se eu não for uma mulher que teme a Deus, eu vou começar a abrir concessões na minha agenda. Eu vou começar a botar pessoas aqui porque eu quero troca de púlpito. Já viu essa agora? Eu prego na minha igreja, tu prega na tua igreja. Gente, isso aqui não é troca, isso aqui é Deus que manda quem está aqui. Eu não negocio o que é inegociável. Ai, Jesus. Então uma mulher de sucesso, para mim, ela é temente a Deus. Ai, quando ela vai soltar uma mentirinha, ela não consegue. Quando ela vai aumentar, quando ela tem inveja, porque, gente, eu vou dizer para você, ira, inveja, não escolhe alvo, e vai pegar todo mundo. Eu tive uma experiência muito engraçada essa semana com meu marido. Eu estava secando o cabelo. Ele chegou para mim e disse, eu estou com uma dor nas minhas costas. Eu falei, Senhor, amém. Ai, mas é normal. Está cortado, está com ponto ainda. Não, mas eu acho que está uma coloração estranha. Eu disse assim, então vamos tomar um anti-inflamatório. Porque mãe e esposa também é um pouco médica. Daí eu falei, o nome é tal, tá? Eu vou te dizer, tá lá na área de serviço, na portinha, vai ter uma caixa amarela. Dentro da caixa amarela vai ter uma necessaire lilás, que é rosa, que é roxo, bem clarinho. Lá dentro tá assim, na ponta. Eu estou secando meu cabelo, cheguei ele do meu lado. Eu levei um susto. Ele com a caixa. Desculpa, não achei. Eu falei, Telmo, o que eu te disse? Daí eu pensei, não, vai que alguém tirou, né? Daí eu peguei, desliguei o secador, botei a caixa. Quando eu abro, qual é o primeiro remédio que tá? O remédio ainda era Profenid. Eu falei, o que remédio que é esse aqui? O nome desse remédio? Aí eu vi que eu estava virada. Mas tudo bem, amor, tudo certo, eu te entendo. Toma o remédio. Irada. Mas a Bíblia diz o quê? Ireis, mas não pequeis. A gente vai passar por situações que a gente vai dizer, queria aquilo lá também. Sabe qual é o antídoto da inveja? A celebração. Que benção, Deus te abençoe. Eu não tenho, eu não posso, mas que bom que tu tem, que tu pode. Amém. Uma mulher que teme a Deus, ela é uma mulher de sucesso. Não importa se ela tem ou não tem dinheiro, se ela tem ou não tem título, não importa se ela tem grande influência ou pouca, ela é uma benção onde ela está, porque ela teme ao Senhor e ela é abraçada pela sabedoria. Segundo, mulher de sucesso é uma mulher de verdade. Ela não vive de aparência. Embora Naamã fosse um poderoso guerreiro, ele sofria no oculto. O mundo não vê, mas a família via. Eu quero dizer uma coisa para você: se você carrega lepra, a sua família que sabe quem você é de verdade. Você pode disfarçar. Já viu aquelas pessoas que mudam a voz quando falam com estranho? Sei o que é. Já teve uma amiga minha que fala normal comigo. Não sei o que tal. Aí uma atendente, tu podia trazer para mim? Eu falei, por que tu muda de voz? Por que tem uma voz fofa para falar, para pedir as coisas? Deus sabe quem nós somos.
Ele sabe, e não é só Ele que sabe, a nossa família sabe. A sua família sabe quando você fala assim, ó, diz que eu não estou, e você está. A sua família sabe quando você perde a calma e a ira, que você não é essa santa que entra aqui na igreja com as asas assim arrastando. O seu filho até olha para você quando você está cantando uns hinos aqui da igreja. Aqui ela é crente, hein? A família sabe as lepras que nós carregamos. Eu não sei se você já foi confrontado por um filho, eu já. Um menino assim para Isabela. Eu estava naqueles dias, cheia de coisa e tal, e ela veio falar para mim, mãe, eu levei a minha Bíblia para a escola, e um menino falou assim para mim, nada a ver. Tu acredita que ele disse para mim da minha Bíblia? Eu falei, disse para ele assim, nada a ver a tua cara. Mãe, não pode dizer isso. Eu falei, é verdade. Não, não diz isso. Não, é verdade, não diz isso. Diz assim, não, mas tem a ver sim. Aí ela foi contar para o Telmo, tu não acredita o que a mãe me disse. Aí o Telmo veio rindo. Ela disse, nada a ver é a tua cara. Mãe, pai, eu não vou dizer isso. Tá vendo? Lepra. Estou falando sério. Sabe, as pessoas que nós mais amamos vão conhecer as nossas duas versões, a de fora e a de dentro. Elas vão conhecer as nossas roupas bonitas e as aclamações. Nossa, que querida que ela é. Ela é um amor. Aí o marido, nossa. Chegaram um dia pro Telmo dizendo assim, ai, ela é tão mansa, né? Tua esposa... Telmo olhou para mim, nossa, é tão calma. Não imagina a pastora Viviane brigando. Então as pessoas, elas vão olhar o que, gente? A nossa farda, as divisas, quem nós somos, vão ver as ministrações, mas não conhecem quem nós somos por dentro. Às vezes você aguenta lá no seu trabalho aquele chefe que é uma bênção, que você tem vontade de dizer para ele assim, nada a ver a tua cara. Aí você aguenta um monte disso. Você aguenta durante o dia. Quando chega em casa, sai para fora toda a ira. A nossa família sabe que a gente tem lepra. Ai, Jesus. Vocês estão comigo? Mas uma mulher de sucesso, ela é de verdade. Até quando ela está sofrendo. E até quando ela está leprosa. Ela pede ajuda. Ela diz, eu não estou bem. Eu preciso falar a verdade para alguém. É por isso que Tiago vai dizer que quando nós confessamos nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Porque se a gente confessa a Deus, a gente é o quê? Perdoado. E é maravilhoso ser perdoado por Deus. Ele até joga o nosso pecado no mar de esquecimento. Mas quando nós confessamos uns aos outros, nós somos sarados. Porque aquela nossa hipocrisia, a mentira, ela escorre pelo ralo, e a gente é quem a gente é. Terceiro, uma mulher de sucesso, ela ouve bons conselhos, e aqui eu quero chegar. Uma mulher que caminha em sucesso, o sucesso aos olhos de Deus, ela não anda sozinha e não toma atitudes sozinhas. Gente, uma das coisas que eu amei e amo em Esther, é o fato de ela sempre, porque Vasti é a face da mulher que não se sujeita e não se submete. Da rebeldia, ninguém vai mandar em mim. Vasti, eu faço meu banquete, eu fico aqui, ele me chamou, não vou. E não preciso ir. E um monte de gente vai dizer, tá certa Vasti, porque as amigas de Vasti são iguais a ela. Não teve uma mulher aquele dia para dizer assim, Vasti, melhor tu ir. Porque não é uma questão só da vontade do rei, é o teu lugar, tu é a rainha. E tu estabelece modelo no reino. O que tu fizer, as pessoas vão fazer também. Por isso que quando você entende quem você é, você entende que você também estabelece modelo para a sua casa. Como você trata o seu marido, vai ser como a sua filha vai tratar o marido dela. Porque você está estabelecendo um modelo. E Vasti se esqueceu, ela pensou só no banquete. E infelizmente, ela foi destituída do lugar que era dela, porque tudo que você despreza, você perde.
E eu vou repetir, tudo que você despreza, você acaba perdendo. Mas eu amo Esther. Esther, ela foi tão humilde para receber bons conselhos. Ela fez tudo o que o primo dizia, faça isso. Ele disse assim, ó, não mostre a sua nacionalidade, não diga de onde você é. Esther era misteriosa. Enquanto todo mundo dizia, eu sou disso, sou daquilo. E você de onde, Esther? Ela trocava de assunto. Porque ela tinha uma palavra, não mostrar a minha origem. Eu não posso ainda, não é hora de eu mostrar a minha origem. Esther, inclusive, quando o eunuco foi responsável para cuidar dela, ele falou assim, eu não sei, quem é que já viu o filme Conquista de Reis? É um filme antigo, ele não é aquilo tudo de produção, mas ele é bom de ver. Ali mostra bem o que aconteceu. Antes de a escolhida, para passar aquela noite com o rei, para ser escolhida ou não, para ser a rainha, ela podia passar por uma sala e escolher tudo o que quisesse naquela sala. Imagina, ouro, joias, melhores roupas, tudo. E aí, mesmo que ele não escolhesse ela como rainha, tudo que coubesse nela era dela. Eu te pergunto, o que você faria nessa sala? Já imaginou quantas pulseiras você ia colocar? De ouro? E é incrível como todos aqueles aparatos escondiam a verdadeira beleza e mostravam as intenções daquelas mulheres que estavam indo até o rei. Eunuco, sabendo disso, falou para ela, o Hegai, Esther, entre na sala, escolha com sabedoria. Ela escolhe uma coisa só. E o rei sabe, então, ela não está comigo pelo que eu posso oferecer a ela, mas porque ela quer estar comigo e ela me ama. Mas por quê? Porque ela se aconselhou. Ela seguiu conselhos. Queria que você abrisse rapidinho aí Provérbios 15, 22. Provérbios 15, 22. Diz assim, vou ler rapidinho para não atrasar. Planos fracassam onde não há conselho, mas tem êxito quando há muitos conselheiros. Agora deixa eu falar. Tão importante quanto o conselho é escolher onde buscá-lo. Eu vou repetir. Tão importante quanto o conselho é o conselheiro, a pessoa que vai te aconselhar. Porque nós, mulheres principalmente, quero livrar os homens dessa. Nós mulheres principalmente, nós temos a tendência de não buscar conselho, mas concordância. Inclusive, a gente vai contar a nossa história do nosso jeito para nossa amiga, com o bolo pronto, esperando ela só soprar a vela. Tipo assim, tens razão. Bolo pronto. Tem gente que vem se aconselhar comigo com a passagem comprada, perguntando se deve ir. Eu pergunto para vocês, isso é conselho? Ah, porque eu não sei se eu vou. Não, não vai. Ah, já comprei a passagem. O que ela esperava de mim? Concordância, não um conselho. E assim, se não falou o que você quer, ela nem sabe de nada, não conhece a minha vida. Cuidado, de não ser uma mulher rebelde como Vasti, e não procurar conselhos de pessoas leais e verdadeiras, que realmente vão falar para você a verdade. Ao pedir conselhos, segura aí, porque às vezes é difícil, porque geralmente quem é uma boa conselheira, ela é certeira como um tiro no alvo. Se prepare, porque vem, você fala, eu estou pensando, olha, eu acho isso, ela vai ver os pontos que você não viu, porque às vezes nós estamos olhando no micro, a pessoa que vai nos aconselhar está olhando do macro, está olhando do todo, ela sabe, ela conhece. Às vezes, inclusive, pessoas já tiveram experiência. Então, para mim, uma mulher de sucesso é uma mulher que anda em conselho. Ela não toma decisão sozinha. Tomar decisão sozinha é perigoso. Quantas vezes você já errou porque você não perguntou? Era só dar uma pesquisada, era só perguntar para alguém. Estão comigo? Vocês estão muito quietas. Deus dá graça. Não se movimente, não tome decisões sem ouvir pessoas. Gente, agora eu vou falar outra coisa. Vocês estão envolvidas em várias coisas na vida de vocês, em várias esferas. Então vocês são mães, vocês são esposas, vocês são solteiras, vocês são divorciadas, vocês são donas de empresa, vocês são funcionárias, vocês são donas de casa, vocês são mãe, a gente é muita coisa. Você também é filha, você é tia, você é sobrinha, você é neta, aquela coisa toda que vocês sabem.
Bom, diante disso tudo, existem muitas expectativas ao nosso respeito, existem muitas arestas que precisam ser até, muitas vezes, corrigidas na nossa vida, porque a gente é de tudo um pouco. Em cada área específica da nossa vida, tem um conselheiro. A mesma pessoa que, às vezes, quando eu tenho alguma situação no meu casamento, tem gente que é um bom conselheiro, mas não nessa área. Sabe o que eu aprendi? Deus levanta pessoas específicas em áreas específicas. Então, não é uma... Eu acredito que eu poderia dizer que um conselheiro, ele não está com uma metralhadora na mão. Eu acredito que conselheiros são arqueiros fiéis de Deus, especialistas em áreas da nossa vida. Então, ministerialmente, no pastoreio, eu tenho pessoas que me aconselham que já estão lá na frente, gente. Eles sabem quais são os buracos na estrada, no casamento, sabe? Na criação de filhos, eu não tenho vergonha para perguntar. Muitas vezes, a mãe do Marco, a Cris, que a gente agora, né, estamos unidas pela família, seremos vós juntas. Eu digo que o Telmo tem olho verde, o pai do Marco tem olho verde, os nossos netos terão olho castanho por causa de nós duas. Duas morenas. Mas ela é especialista em criação de filhos. Às vezes, quando tem uma dúvida com a Isabela, eu chamo ela e falo: Cris, decisão que eu tomo nisso. Por quê? Um bom conselho. Não tenha medo. Se você quer ter sucesso na sua vida, nas áreas da sua vida, seja uma mulher que busca conselho, não anda sozinha, fazendo as coisas sozinha, tomando decisão sozinha. Quarto, uma mulher de sucesso é uma mulher obediente. Porque não adianta nada ouvir um conselho e fazer tudo do teu jeito. E a gente sabe que é assim. Ah, mas eu fiz tudo o contrário, porque afinal, né? Sabe o que eu descobri com Naamã? Olha isso, quando aquela menininha fala para ele assim: olha, aquela menininha via a lepra. Ah, se o meu Senhor soubesse, eu sei onde tem cura. Ah, se ele fosse até o profeta Eliseu, ele ia ser curado. Menina sem nome, escrava, mas que mulher de sucesso. Ela sabia o lugar da cura. E olha só, gente, aquela menina tinha crédito. Porque senão ele diz: não, aquela menina tinha crédito. Vou dizer, uma mulher de sucesso tem crédito onde vai. Ela tem crédito nas palavras, ela tem crédito financeiro, ela tem crédito. Dá para acreditar nela, vocês entendem isso? Ter crédito é isso, eu acredito em você. É ter crédito. E essa menina... E sabe, Naamã foi obediente a essa menina. Um líder, um homem. Houve uma menina. Naamã seguiu o conselho. Ele vai até o profeta e o homem de Deus. Quando você receber um bom conselho, obedeça, por mais que pareça ruim. Eu lembro de ano passado ter uma situação que eu nunca tinha enfrentado, e eu precisei de um conselho de um pastor, que ele já tinha passado muitas vezes por isso. E eu falei para ele: pastor, eu não sei como agir nessa situação, a primeira vez. Ele falou: filha, você vai fazer assim, assim, assim. Eu falei: não. Eu falei para ele: não, está errado. Ele assim: por que está errado? Eu falei: por conta disso, disso, disso. Daí ele mudou minha forma de pensar. Ele falou: você está pensando da maneira errada. Mesmo assim eu ainda pensei: será? Mas se eu vou ser obediente, ele está na frente, ele sabe, ele é um homem de Deus. E gente, graças a Deus que eu obedeci a voz daquele homem. Aquilo que parecia ser tão certo aos meus olhos, não era. Então, uma mulher de sucesso é uma mulher obediente a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, as pessoas que ela tem na vida dela como... né, aquela pessoa para mim é uma referência. E digo para você, tenha referenciais. Tenham pessoas que são referências na sua vida. Que você olha para aquela pessoa, porque não é uma influência, é uma referência. Eu sei exatamente para onde eu estou indo, porque eu tenho uma referência. Referência em todas as áreas. Quinto, uma mulher de sucesso, ela vai ser achada por Deus. Ela não precisa empurrar portas. Ela não precisa pedir assim: ei, será que tu consegue postar para vender mais? Ela não faz isso. Porque ela sabe que para onde Deus aponta, Ele mesmo paga a conta. E Ele sustenta tudo que Ele promove. Se Deus quer te promover, soprar teu nome, não tem ninguém nesse mundo que impeça. Mas se Deus não quer, não tem ninguém que te ajude. Não existe.
A mulher de sucesso, ela não empurra portas, porque ela sabe que as portas que ela vai passar é Deus mesmo que vai abrir para ela. É Ele que vai apresentar as mesas certas, as pessoas certas, nos lugares certos. A pessoa de sucesso, a mulher de sucesso vai ser achada por Deus. Olha isso, quando Naamã chega lá no rei de Israel, pensando que está abafando, tipo assim, cheguei, a menina falou, né? Cheguei, Brasil, cheguei. Que ele chegou, o rei de Israel ficou muito mal, falou, não vou, eu não tenho nada para dar para esse homem, ficou desesperado, mas Eliseu falou assim, ei, manda ele vir aqui, Naamã, porque eu tenho uma resposta para ele. Naamã foi achado por Deus. Eu quero declarar que as pessoas que não têm palavra para você, as pessoas que não têm resposta para você, o Senhor mesmo vai fazer isso aqui, ó. E quem o Senhor chamou para ser resposta, quem o Senhor chamou, escute, a palavra profética vai te achar, vai chamar pelo teu nome. É o endereço enviado, correto. Então, não empurre portas. Você não vai precisar disso. Estou terminando. E uma mulher de sucesso, ela vai precisar vencer o orgulho, descer no Jordão. Eu não vejo uma mulher de sucesso com orgulho dentro do seu coração. Esse não é o verdadeiro sucesso de Deus. Altiva, querendo só mostrar suas realizações. Você sabia? Estava outro dia conversando com a Karine Rizardi. Ela escreveu um livro lindo agora sobre feminilidade. Isso ela já tinha me falado há um tempo atrás, mas eu acho isso impressionante, que o nosso lado executor é o lado nosso masculino. Nós temos um lado executor, mas ele não comunica com o nosso lado da feminilidade. Ele é o nosso lado mais resolutivo. E quando uma mulher é só executora, ela está mais masculinizada do que feminina. Porque o lado feminino é aquele que diz assim, ai, tipo assim, cai um negócio, ai, junta pra mim. Ela, igual... Uma vez eu viajando com o Telmo, eu acostumada a viajar sozinha de avião, algumas viagens ele fez comigo, e na hora de entrar no avião, aquela mala de bordo, né, o que eu faço? Eu nem esperava por ele, então, eu estava tão no automático, eu já pegava a mala pesada, botava para cima, ele, por favor, deixa eu botar a tua mala ali em cima. Eu estava... no meu masculino, executora, executora, executora. E todas as vezes que você está assim, você está altiva, você só quer mostrar o que você sabe. Você vai falar com alguém, você bota suas credenciais na mesa, tantas faculdades, 5 doutorados, oi, o que é que você quer falar mesmo? Tem gente que é insuportável de conversar. É só as realizações, não dá, a pessoa não é gente. Às vezes eu pergunto, será que se eu tocar nela é carne e osso? Porque não parece. Parece que tem um verniz. É só realização, ela nunca erra, nunca errou na vida. Naamã era assim. Inclusive, nós temos dentro de nós... Ai, Jesus. Nós temos dentro de nós protocolos prontos a respeito de como devem nos tratar. Vocês estão rindo tudo de nervosa, né? Você é bem assim, ó, vou em tal lugar, quero ser tratada desse jeito. Você imagina, vou num salão novo, chegarei lá, pegarão minha bolsa, colocarão no lugar, entregarão a chave na minha mão. Encaminhar-me-ei-me até a próxima poltrona, sentar-me-ei-me, me perguntarão, chá, café ou água com gás, com gelo, sem gelo? Naamã chegou assim na casa de Eliseu. Como que vai ser o tratamento? Eliseu nem recebe. Porque quando Deus quer quebrar o nosso orgulho, Ele sabe fazer. Eliseu nem recebe, Eliseu diz assim, olha, ele chama, Eliseu pega o menino do recado dele. Diz assim, vai lá dizer para ele, mergulhar 7 vezes no Jordão. Ô gente, era o pior rio. É porque eu não posso dizer nome de lagoas aqui, mas era como assim? Tem lagoas que estão interditadas, inclusive. O Jordão era um rio muito ruim. Quando eu fui em Israel, eu entendi. Assim, quando eu olhei e vi os outros rios, eu falei, agora eu entendo Naamã. Mas ele falou assim, o quê? Isso é tratamento comigo. Ele tinha um protocolo pronto de como ele deveria ser tratado. Você está sendo humilhado esses dias em tratamento? Quem sabe é Deus dizendo para ti, ei, desce porque eu quero te curar.
Mas Naamã, ele é tão abençoado, eu digo assim, que ele fala o seguinte: eu não vou voltar leproso para casa, prefiro do que humilhação, que falta de consideração comigo. Não sei se vocês já viram que em alguns lugares tem cadeiras vermelhas aqui em cima, porque as pessoas têm protocolo de honra, inclusive. E o Senhor fala o seguinte: aí, aqueles amiguinhos dele, os servos, que estavam sofrendo com o sofrimento dele, falam assim para ele: ô Naamã, é que tu já veio até aqui, né? O que custa você ir lá e descer? Tipo, é mais simples do que a gente imaginou. Por que você não se sujeita à palavra do profeta? Não vou congregar lá, não gostei do jeito daquela mulher. Por que dançar daquele jeito? Aí a tua amiga está aqui, mas tu veio pela primeira vez, quem sabe? Mas aqui, ó, o que custa? Dá uma dançadinha. Levantar a mão para glorificar a Deus. Você já veio até aqui, que foi mais difícil. Naamã acessa dentro dele a sobriedade. E ele diz: então eu vou descer. E pela primeira vez ele vai se despir na frente de todos. E aquilo que era só da casa, Deus expõe para todos que estavam ali. Mas Deus não expõe para envergonhar ele. Sabe? Às vezes eu digo que algumas exposições de Deus na nossa vida é o último grito do diabo. É a última vez que ele nos envergonha. Algumas exposições que Deus permite para sermos curados é a última vez Deus fala diante do céu. Porque eles vão ver um Naamã leproso, humilhado, descendo 7 vezes num rio sujo. Mas eles vão ver um Naamã levantando com uma pele que nunca teve. Eu quero que você volte lá em 2 Reis. Olha o que Naamã diz. Então Naamã, lá no 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Imagina a chicúria, como dizia. Você imagina, meu Deus, né? E olha só. E ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Não falou nada assim: oi, boa tarde, tudo bem, que bom te receber, que honra, estou muito honrado de te receber aqui. Gente, profeta não negocia com ninguém. Profeta não se vende por posição. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra. Ele até tinha na mente dele como que ia ser, gente. Se Naamã fosse hoje, ia ter videomaker gravando o momento da cura. Alguém nos stories agora. Invocasse o nome do Senhor, o seu Deus, porque nem ele acreditava. O seu Deus, e me curasse. E não são os rios Abana e Fartar em Damasco melhores do que qualquer rio de Israel? Olha só uma coisa, esse rio Fartar significa rapidez. Ele não queria um processo, ele queria ir rápido. Ai, Jesus. Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer a instrução dele, pois disse apenas: vai, lave-se e será curado. Assim Naamã foi convencido, desceu o Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. Saudável como de uma criança. Deus ainda pode trazer até a pureza de volta. Melhor do que era antes. Melhor do que era antes da lepra. E eu quero terminar dizendo que uma mulher de sucesso, ela termina muito melhor do que ela começou. Ela é uma mulher que tem um rastro de cura por onde ela anda. Ela é humilde. E aí vocês olham
para o começo, nada se compara ao que ela vai viver e está vivendo e o que ela vai deixar de legado. Eu declaro que seremos mulheres de sucesso aos olhos de Deus. Mas essa noite é uma noite de descida de Jordão. Essa é uma noite que o Senhor providenciou para que você, pelo poder do nome de Jesus, possa descer no seu Jordão e ser curada. E você ser uma bênção para quem você está, para quem está na sua casa primeiro. Eu imagino a alegria de Naamã descendo para a casa dele, curado outra vez. A lepra, ela prejudicava os relacionamentos. A lepra, inclusive, a pessoa tinha muito medo da morte. Ela não podia se relacionar. Queria que você ficasse de pé nessa hora. Nossa, Deus fez, o tempo rendeu hoje. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso. E essa noite aqui é uma noite de reposicionamento, de cura. É uma noite... Você recebeu a palavra? Quem recebeu a palavra aí? É ou não é aquela palavra que fica queimando o nosso coração? Hoje o Senhor está dando essa oportunidade para você. Aqui, esse grande lugar aqui é como se essa reunião fosse o profeta Eliseu. Sabe, você já veio até a casa de Eliseu. E agora, você precisa só mergulhar no rio e obedecer aquilo que o Senhor tem pedido, as direções que Deus tem pedido. Talvez seu coração esteja tão rebelde ultimamente, querendo fazer as coisas do seu jeito, da sua forma. O Senhor está trazendo seu coração de volta para esse lugar. Sabe, o Senhor está conduzindo seu coração a se quebrar nessa noite, a romper barreiras. Eu acredito que Naamã nunca mais viu as pessoas ao redor dele como ele via. Ele mudou a forma dele de olhar as pessoas. Eu queria que você parasse um pouquinho agora e orasse diante de Deus. E como se você pedisse mesmo para o Senhor, sabe, colocar uma sonda no seu coração. Sabe, igual Davi disse: Senhor, o Senhor sonda e conhece meu coração. Eu quero ser uma mulher de sucesso. Eu quero sim, Senhor, saber lidar com aquilo que o Senhor está me entregando. Eu quero, Senhor, aprender a ser uma mulher parecida contigo, a não carregar só uma farda que não é compatível com o corpo que está dentro, mas eu quero ser uma mulher compatível com o Teu Espírito. Senhor, tem tanta ainda maledicência dentro de mim, tem tanta raiva ainda, tem tanto ódio, tanta falta de perdão, tantas coisas, Senhor, que precisam ser consertadas. Queria que você orasse agora a Deus. Isso, começa a orar a Deus. Talvez essa noite o convite dos céus para você é: se quebre. Se quebre. Se quebre na minha presença. Como um vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou na mão dele, então ele decidiu fazer um outro vaso. Se quebre na presença de Deus. Permita que o Senhor toque as áreas que você esconde. Permita que o Senhor toque em você. Eu queria convidar você essa noite para descer o Jordão. Talvez você possa dizer: ah, mas é tão vergonhoso. Mas se eu estivesse no seu lugar hoje, eu desceria o Jordão. Eu também desceria nesse Jordão. Queria que você, que essa palavra foi tão certeira para você, queria que você viesse aqui. Eu quero orar com você nessa noite. Se você não conseguir chegar até aqui porque está muito cheio, você pode ficar nos corredores, mas venha para cá. Se o Senhor essa noite tem te convidado a descer o Jordão, quebrar o seu coração. Talvez você tenha falado coisas, pensado coisas. Ah, teu coração é tão rebelde diante do Senhor. E é tão doloroso carregar títulos, mas não carregar dentro de si mais sensibilidade. Você está insensível. O Senhor vai te tornar sensível outra vez à voz de Deus. Ele vai curar você nessa noite. Ele vai fazer com que você fique como a pele de uma criança outra vez. Você vai sim terminar melhor do que começou. Isso. Deixa o Espírito Santo fazer.
Não tenha vergonha, não permita que o inimigo te prenda na cadeira. Se você sabe que você precisa, nem que não cabe, mas nem que você dá um passo, sabe? Não cabe aqui mais, mas nem que dê um passo. Eu não fico no lugar que eu estou. Permita que o Senhor comece a quebrar o seu coração nessa noite. Desça ao Jordão, desça ao Jordão. Sabe, Naamã falou: olha, os outros rios são melhores. Ele não queria um processo de 7 descidas. Ele não queria um processo doloroso de 7 vezes num rio que ele não queria. Mas a Bíblia diz que ele se sujeitou. Desça quantas vezes forem necessárias. Peça perdão quantas vezes forem necessárias. Confesse quantas vezes forem necessárias. Mas seja uma mulher de sucesso. Seja uma mulher de verdade. Não permita que o inimigo alcance lugar no seu coração, na sua mente, nas suas emoções. A partir de hoje, você volta a ter uma pele de criança outra vez, um coração puro e sensível à voz de Deus. Eu vejo o Senhor tocando aqui consciências. Você é uma mulher que vê maldade em tudo. Você vê maldade em tudo. Você não consegue confiar nas pessoas, porque lá na sua tenra infância foi colocado isso na sua mente. E o Senhor agora está tirando essa lepra, está curando você. O Senhor não te acusa, porque o mesmo Deus que expõe a lepra, expõe a cura. Ele vai expor você e devolver você para sua casa curada. Talvez as pessoas de fora nem vão entender, porque Naamã, quando chegou, as pessoas de fora nem sabiam, porque a farda escondia. Mas as pessoas de dentro da casa foram as primeiras que viram as mudanças de Naamã. E eu quero declarar que as pessoas da sua casa, da sua família, são as pessoas que vão ver a sua mudança. São as que primeiro irão desfrutar do que Deus está fazendo. Em nome de Jesus, se quebre e desça quantas vezes for necessário. Uma unção tão linda nesse lugar, que aonde há um coração arrependido, parece que a glória de Deus brilha mais. O arrependimento, ele agrada o coração de Deus quando descemos, quando nos humilhamos. Tem tanta graça aqui, tem cheiro de graça nessa noite. Tem cheiro de óleo fresco derramado aqui. Seja cheia da presença de Deus nessa noite. Comece a ser tocada agora pelo Espírito Santo. Isso, Senhor. Devolve a sensibilidade. Isso, Senhor. O coração que estava distante, frio, insensível, agora começa a ser tocado outra vez. Isso. Você que nunca falou em outras línguas, você que ainda não foi batizada com o Espírito Santo, seja curada agora a tal ponto, sensível à voz de Deus. Isso, prepare seu coração, porque por esses dias e por essas estações, o Senhor vai começar a derramar coisas novas que você ainda não conhece e não desfrutou. Porque agora Ele disse: eu tratei o fundamento, eu tirei os vãos, e agora eu posso derramar, agora eu posso fazer. O Senhor está derramando sobre você.